Vamos lá, matemática do correio tá te dando dor de cabeça, né? Calma que eu vou te ajudar nessa revisãozinha aqui que eu vou te passar, com uma questãozinha que já foi cobrada lá no ano de 2011, belezinha? Questãozinha que vai dizer o seguinte, questão 24 da prova que eu tô resolvendo aí. Por sinal, se você quer ter acesso às outras questões e outras revisões que eu tô fazendo, eu vou deixar no link aqui em cima e uma playlist só focada no concurso de correios na descrição, beleza? Vamos lá, vamos para o enunciado que diz o seguinte, ó. Um cliente comprou em uma agência dos Correios selo comemorativo dos 150 anos de nascimento do padre Landel de Moura e dos 150 anos de fundação da Caixa Econômica Federal. Para o pagamento desses produtos, o cliente entregou certa quantia em reais e notou que 3/4 dessa quantia correspondia aos selos do padre Landel de Moura e 1/5 dessa quantia os selos comemorativos dos 150 anos da Caixa. Nessa situação, com relação à quantia entregue para pagamento, o troco a que faz jus o cliente corresponde a... Então, ele entrega e a pergunta é baseada no troco em função da porcentagem, tudo bem? Uma forma de você fazer essa questão, eu vou fazer de duas maneiras, tá? Eu vou fazer da maneira que talvez seja mais fácil de entender para quem é iniciante e da maneira que é mais fácil para quem é avançado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estipular um valor, que no caso vai ser 100. Que normalmente é um valor, quando a gente estipula, fica mais fácil de você fazer as contas. Vamos lá? E aí, ó, 3/4 de 100. É a primeira conta que eu tenho que fazer, porque é 3/4 dessa quantia. Se eu estou falando que a quantia é 100, tirar a fração de um valor, como que faz? Fração vezes o valor. 3/4 de. Na parte, quando a gente fala de matemática, o d, cara, você pode trocar por multiplicação. Então, você fica aqui com 3/4 que multiplica 100. Beleza? Uma das maneiras de você fazer essa conta, 3 vezes 100 e depois dividir por 4. Tá legal? Ou simplificar o 100 por 4. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o mais fácil, né? Porque multiplicar frações, você tem que lembrar, quando não tem nada embaixo, é porque aqui é 1, e multiplicação de fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Não é cruzado. Cruzado é só quando você tem uma igualdade, que não é o caso aqui. Então, multiplicação de fração é de cima com de cima, ou de baixo com de baixo. 3 vezes 100 vai me dar como resultado 300. Beleza? E aqui 4 vezes 1 vai dar como resultado 4. Quanto que vai dar 300 dividido por 4? Cara, não tenha vergonha de fazer a continha da humildade, cara. Você arma aqui e faz 300 dividido por 4. 30 dividido por 4 vai dar quanto? 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. 20 por 4 vai dar quanto? 5. 5 vezes 4 dá 20, resto 0. Então vai dar 75. 75, ele vai gastar 75 com a primeira parte de selos. A outra maneira que eu tinha falado que você podia fazer era dividir o 100 com o 4, fazer essa simplificação do 100 com o 4. Quando você fizesse isso, você ia encontrar da seguinte maneira, ó. 100 dividido por 4 ia ficar 25 direto, né? Ia ficar com 3 vezes 25. 3 vezes 25 vai te dar como resultado 75, que dá a mesma coisa, tudo bem? Essa é a primeira parte. Aí, o que você vai fazer? Ele pediu 3/4 do primeiro selo e 1/5 dos outros selos. Agora a gente vai partir para a parte do 1/5. Como que eu faço 1/5 de 100? Você vai fazer 1/5 vezes 100. Tudo bem? Pode fazer o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então fica 100 sobre 5. Tranquilo? E quanto que dá 100 dividido por 5? Gente, ó, 10. Vamos lá. Aqui você vai ficar com 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, vai dar 2 e aí repete o zero ali, vai dar 20. Então, ele vai gastar R$ 75 para a primeira parte, R$ 20 para a segunda parte. Quanto que ele gasta no total? No total, ele gastou 20 mais 75. Então, ele gastou 95. Qual é o troco dele? O troco é o total, que era 100, né, de valor, menos o que ele gastou. Então, o troco é 5. Mas, Michael, ele quer isso em porcentagem. Precisa fazer regra de 3? No caso, não. Como eu escolhi o valor sendo 100, fica mais fácil, né? Escolher o valor sendo 100, 5 de um total de 100 é a mesma coisa que 5%. Se você quisesse fazer na mão, você podia. Bastava pegar o 5, dividir por 100 e ver quanto que dava multiplicando depois por 100. Ou
falar que 100 é igual a 100% e que 5 é igual a x% e fazer uma regra de 3. Beleza? Também funcionaria sem nenhum problema adicional. Agora, qual é a outra maneira? Eu falei que tinha uma outra maneira de você fazer. Então, a outra forma. Essa forma aqui, ela já é um pouquinho avançada. Tá legal? Então, já estou te avisando. Mas é bom você saber. Se eu chamasse a quantia de x, na primeira, ele comprou o quê? Na primeira, ele comprou 3/4 da quantia. Então, ficaria 3/4 de x, ou seja, 3x sobre 4, porque você vai multiplicar. Na segunda, ele comprou 1/5, beleza? Então, ele comprou 1/5 de x, ou se você quiser, ou se você quiser, 1/5 de x é a mesma coisa que x sobre 5, porque 1 vezes x vai dar o próprio x. Quanto que ele teria gastado no total? 3x sobre 4 mais x sobre 5. Você vai somar quanto que ele gastou no total. Aí vamos lá, aqui você pode fazer o MMC, ou uma dica interessante, né? Quando você está somando duas frações, você multiplica cruzado e multiplica embaixo. Então, ó, 5 vezes 3x vai dar 15. 4 vezes 1x vai dar o quê? 4x. E 4 vezes 5 daria quanto? 20. Então, eu fiquei com 19x sobre 20. Isso foi o que ele gastou. Isso aqui foi o que ele gastou. Quanto que sobra? O que sobrou, que no caso ali foi o troco. O que sobrou é o seguinte, ó. Se aqui é 20 e aqui é 19, você tem que ver quanto que falta para completar o de baixo, que é o denominador. No caso, está faltando 1. Então, sobrou 1x de um total de 20. Sobrou 1x de um total de 20. Então, se a gente enxergar assim, ó, sobrou 1 sobre 20 da quantia. Eu quero isso em porcentagem. Cara, porcentagem significa por 100. Se eu multiplicar aqui embaixo por 5, vira 100. Só que se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, aqui vai ficar por 5 em cima. No final das contas, eu vou ficar com 5 sobre 100, o que é equivalente a 5%. Tudo bem?